Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Aula de hoje, campo elétrico uniforme. A palavra uniforme lembra lá atrás, né? Ou, para quem está vendo tudo junto, num outro campo da física chamado mecânica, que a gente, separando ainda mais, lá dentro da mecânica tem uma outra região chamada cinemática, onde a gente tem lá o movimento retilíneo uniforme. Esse movimento retilíneo uniforme é devido à velocidade constante. Aqui no campo elétrico, aqui a gente quer encontrar, para esse caso buscamos as regiões do campo elétrico onde possuem os valores constantes. Bom, mas isso tem que ser num caso especial, já que o campo elétrico ele depende da distância. Então, eu preciso primeiro entender as linhas de força. Bom, para que a gente tenha esse campo elétrico uniforme, primeiro eu preciso entender o que é uma placa eletrizada. Coloquei uma placa aqui, e vamos eletrizar ela. Eletrizar essa placa quer dizer que ela está com falta de elétrons, certo? Bom, ela vai criar uma região, um campo elétrico. Esse campo elétrico, denominado por ele, vai ter um vetor, já que ele é positivo de saída. E positivo com positivo, eles se repelem, a força elétrica também será para lá. Nesse caso da carga, desse lado da placa, também positiva, o campo elétrico é de saída, ele está para lá, e a força elétrica também. Ok. Vamos ver essa representação dessas linhas de força para entender quando que ele vai ser uniforme. Uma placa eletrizada tem uma placa aqui positiva, ela vai fazer uma linha de força divergente, mais ou menos isso aqui. Vamos tentar desenhar essa linha de força. Aqui também ela vai ser uma linha de saída. Vejam que ao afastar da placa, a distância entre as linhas elas vão ficando menos densas que nessa região aqui. Aqui as linhas são mais densas, mais juntas. Bom, para a placa negativa, vamos fazer a mesma coisa, porém com o sentido contrário. As linhas de força dessa placa vão ser isso aqui. Ok? Bom, das duas placas, a placa positiva e a placa negativa, na positiva linhas de saída, na placa negativa linhas de entrada. Isso eu estou colocando uma carga de prova positiva, um pezinho positivo. Mas eu devo, para que eu tenha um campo elétrico uniforme, encontrar uma região, vamos pegar uma região mais centralizada, onde aqui as linhas estejam praticamente paralelas. Então, se eu pegar um ponto A aqui e um ponto B por aqui, o campo elétrico de A é igual ao campo elétrico de B. Ou seja, se ele estiver dentro dessa região delimitada, próxima à placa, onde as linhas são praticamente paralelas, é aí que a gente considera o campo elétrico uniforme. Se eu colocar do outro lado, muito mais aleatoriamente aqui, eu vou colocar bem no cantinho, um ponto C, o campo elétrico continua igual. Então eu estou considerando uma certa região. É claro, se eu colocar um ponto aqui, vamos chamar de ponto D, aí o campo elétrico deixa de ser uniforme. Então aqui ocorre para as cargas, se a força é de entrada, o campo elétrico de entrada, se o movimento de entrada ou de saída, um movimento retilíneo uniforme, dependendo da carga. Bom, vamos aqui para duas placas então. Tendo essas duas placas, vamos analisar o campo elétrico. Bom, o campo elétrico da placa A, vou colocar aqui, chamar de EA, é de saída para esse lado e para cá, está voltado para cá. Tudo que está para lá, ele vai continuar,
eu estou admitindo aqui que o campo elétrico é aquele dentro daquela região delimitada. Então, para essa placa a gente tem o EA, todos voltados para lá. Para a placa B, né, o campo elétrico, né, a EA é de saída, a EB de entrada. Então, aqui ela vai estar para cá, EB, aqui, opa, é o contrário, vai para cá, EB, e aqui, mesmo que esteja longe, né, vai ser para cá. Bom, já que as cargas são iguais, estou admitindo aqui, ó, Q e Q, e o campo elétrico é uniforme dentro daquela região, quer dizer que os campos elétricos são iguais. Então eu tenho aqui, ó, um campo elétrico resultante, que vai ser um positivo negativo ou positivo e negativo, ou seja, um campo elétrico resultante igual a zero. Desse lado da placa, eu também tenho um campo elétrico resultante, são sentidos opostos, mesmo módulo, ou seja, o campo elétrico aqui também é resultante. Já nessa região, né, nessa região aqui, os dois estão voltados para lá. Então, esse campo elétrico é a soma do campo elétrico A mais o campo elétrico B. Ok, pessoal? A gente fez aqui essa linha de força, então já que aqui o campo elétrico é de saída, nesse é de entrada, eu posso dizer que a linha é paralela, né? Então que as linhas do campo elétrico uniforme estão voltadas praticamente assim. E que em qualquer ponto que eu colocar aqui, vou colocar aqui A, B, C, né? O campo elétrico de A é igual ao campo elétrico de B, que é igual ao campo elétrico de C. Vou colocar um valor aí qualquer, tá? Digamos que a gente tenha uma carguinha de prova, tá? Que seja 1 coulomb, e para um campo elétrico uniforme de 20 newton por coulomb. E eu for perguntar qual é o valor da força elétrica, né, no ponto A. Então, a força elétrica em A, força é igual a Q vezes Z, força elétrica, né, no ponto A, o Q é 1 coulomb vezes 20 newton por coulomb. A força elétrica é de 20 newtons. Bom, mas se eu quiser saber em B, força elétrica em B, mesma forma, Q vezes Z, força elétrica em B é igual a 1 coulomb vezes 20 newton por coulomb. Força elétrica em B, então, também vai dar 20 newtons. E se eu fosse fazer a fórmula com C, daria o mesmo valor, já que os campos elétricos e as cargas são constantes. Bom lembrar disso que o campo elétrico uniforme ele depende, se eu mudar a carga, muda a força. Tá? O campo elétrico ele está constante. Agora a carga não necessariamente precisa ser constante. Se eu mudar essa carga, muda o valor do campo elétrico. Se eu mudasse entre A e B os valores de carga, né, fosse QA 1 coulomb, QB 2 coulomb, dobraria aqui. Ok? Para exemplificar, temos aí o experimento de Millikan. Millikan fez o quê? Com duas placas eletrizadas, com cargas opostas, ele borrifava gotas de óleo e, dependendo do campo elétrico que ele criava aqui, ele conseguia que essas gotas ficassem suspensas entre as duas placas. Bom, como é que ele conseguia fazer isso? Então, vamos ver, né? Primeiro é que a ação da gota, já que ela possuía massa, ela tinha ação do campo gravitacional terrestre, então ela tinha força-peso. Bom, mas para que ela ficasse equilibrada, ela teria que ter uma força de mesmo valor contrária, força elétrica. Bom, aqui já dá para ter uma conclusão. Esse campo elétrico aqui, ele está voltado para cá. Para que essa gota de óleos, né, tenha força contrária, quer dizer que ela tem que ter sinal negativo.
Então a carga, né, Millikan já teve aí a dedução que seria uma força contrária e a carga seria negativa. Bom, para isso, para essa gota ficar levitando, a gente sabe lá pelas leis de Newton, né, a aplicação das leis de Newton, que a força resultante, então é massa vezes aceleração, já que ela está parada, essa força resultante é zero. E forças que estão atuando aqui, força-peso, tem que ser igual à força elétrica. Bom, força-peso a gente sabe que é M vezes G. E a força elétrica é Q vezes Z, como a gente viu no exemplo anterior. Bom, se a gente quiser saber aqui o valor da carga, basta, né, mudar aqui os lugares dessa carguinha. E aí o Millikan encontrava, então, os valores dessas cargas. Bom, com isso, ele viu que essa carga aqui sempre dava múltiplos de valores, múltiplo do valor 1,6, múltiplos inteiros do valor 1,6 vezes 10 a menos 19, que é o E, né, a carga fundamental, a carga elementar, a menor carga possível aí, né, que é a carga de um elétron, porque isso aqui era negativo. Ok. Importante dizer também que, né, se a partícula está em repouso, a aceleração é igual a zero. Isso quer dizer que ela está em movimento retilíneo uniforme. Pode cair, né, pode estar aparecendo lá no seu problema, na sua prova, no Enem ou no vestibular, que essa carga aqui esteja em MRU. A situação seria a mesma, a aceleração seria zero, né, e uma força seria igual a outra. Cai sempre essa pegadinha, em repouso ou em MRU, as duas situações, eu vou considerar a aceleração zero. Bom, nessa segunda situação a gente vai ver o comportamento de partículas como prótons, nêutrons e elétrons. Vou começar pelo próton. Tá? Se a gente colocasse um próton por aqui, e esse próton teria, já que ele é positivo, né? Vou colocar aqui. Ele é lançado com a velocidade v, nesse campo elétrico uniforme. Positivo, ele é atraído aqui por esse, então ele tem uma força elétrica para cá. Ok. Só que já que ele vai ser atraído, seria praticamente como um lançamento horizontal, né? Ele vai cair mais ou menos por aqui. Se eu colocasse aqui, né, nessa região, um neutro, né, para representar ali que ele tem carga zero, e ele fosse lançado com a velocidade v, já que ele não possui carga, ele não é atraído nem por esse, nem atraído, nem repelido por esse aqui. Pelo campo elétrico, né, as duas placas que estão aqui não fazem força de atração, de repulsão nenhuma sobre esse nêutron. Então ele continua a sua trajetória em movimento retilíneo uniforme. E se, por último, a gente lançasse aqui um elétron. O elétron tem carga negativa. Só que a diferença elétron e próton possui a mesma carga, porém com sinais contrários, mas as massas são diferentes. A massa de um elétron, ela é aproximadamente 1840 vezes menor que a do próton. Já que a sua massa é menor, a sua aceleração é maior. Já que a sua aceleração é maior, e aqui o movimento vai ser circular, ele vai fazer um movimento, né? Vai ter uma aceleração menor, ele vai mais rápido, com uma aceleração, né? A taxa de aumento da velocidade dele aqui é maior em direção a essa placa, já que ele é negativo, né? Ele vai ter que ir para lá, a força elétrica está voltada para essa placa de cima. Bom, costuma cair, né, o comportamento das partículas, que se comportam como prótons, nêutrons e elétrons. E aí eu tenho um quadro aqui, quem quiser anotar, né? Uma partícula alfa, ela tem carga elétrica positiva, se comportaria como um próton. Uma partícula beta tem carga elétrica negativa. A partícula beta é um elétron, né? Ela vai se
comportar com essa partícula, como elétron, e a gama, na verdade, ela é uma onda, né? Então essa partícula onda, né, ela vai atravessar, já que ela não tem carga nenhuma, como se fosse um nêutron. Bom, pessoal, se essa aula te ajudou, se você gostou, tá? Em exercícios numa outra aula, deixe lá o seu like, ajuda esse trabalho a continuar. Um abraço, beijo, até a próxima.